Aquele que começou a boa obra em vós, ele é poderoso para dar continuidade. Aquele que começou a boa obra no vaso, ele é poderoso para aperfeiçoar o vaso, para trabalhar no vaso, para moldar o vaso. Porque Deus não é arquiteto de obra inacabada. Deus não é o construtor, aquele construtor que começa a obra, dá início na obra e a obra fica no meio do caminho. Não, quando ele começa, ele termina. Ele chega a concluir. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos e que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus é o oleiro. Deus disse a Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro e vê o que é que o oleiro está fazendo. Veja como é que ele trabalha com o vaso sobre rodas. E a Bíblia diz que ele, quando chegou lá, o oleiro estava fazendo um vaso sobre rodas. E o vaso estava quase acabado. O oleiro estava terminando de fazer o vaso. E quando ele terminou de fazer o vaso caiu da sua mão e quebrou. E a Bíblia diz que o oleiro pegou aquele barro, aquele vaso quebrou, amassou o barro que estava mole ainda e fez outro vaso conforme como ele desejava. E ali foi Deus que permitiu que o vaso caísse da mão do oleiro. O oleiro fez o vaso, quando ele estava com o vaso já pronto, caiu da sua mão e quebrou. Ali foi Deus que permitiu que o vaso caísse da mão do oleiro. Era Deus mostrando como ele faria na vida dele e fará na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida. E o oleiro pegou o vaso, amassou o vaso novamente, amassou o barro e deu o prefixo e fez outro vaso conforme como ele desejava e queria. E Deus perguntou, aí Jeremias veio embora. E quando Jeremias veio embora, Deus perguntou a Jeremias: Jeremias, você desceu lá na casa do oleiro? Ele disse: você viu como é que o oleiro trabalha? Ele disse: vi. Assim sois vós em minhas mãos. Deus é o oleiro. Ele sabe fazer o vaso. Ele sabe trabalhar no vaso e dar a performance. E depois que ele constrói o vaso, faz o vaso, ele vai lapidar o vaso, dar o acabamento. Ele vai aprimorar aquela obra que ele fez, para que esse vaso seja usado de acordo com a sua vontade. Então, quando Deus nos chama, ele primeiro vai trabalhar na nossa personalidade. Quando Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, quando Deus tem algo a realizar na nossa vida e entregar nas nossas mãos, que seja um ministério, ele primeiro vai trabalhar no vaso, ele primeiro vai trabalhar no seu caráter, na sua personalidade. Ele vai lapidar, aprimorar, para poder colocar aquela bênção na mão dele. Isso pode ser um ministério, pode ser uma bênção financeira, pode ser qualquer outra coisa. Que é para depois, quando você receber aquela bênção, você não tanger pela janela, você não tanger pela janela. Aquilo ali tem que ter um valor significativo para você. Porque aquilo que vem da nossa mão e que a gente não sabe de onde veio e que não custou nada, não teve um valor significativo, a gente pega aquele objeto e joga fora. De um dia para uma noite. Porque não custou nada a ele.
Mas quando tem um valor significativo, quando ele pagou um preço, quando ele lutou, suou, ele sabe segurar. Ele diz, não, aqui eu trabalhei tanto tempo, aqui eu me esforcei, aqui eu padeci, aqui eu paguei um preço, então eu não posso jogar fora assim. Porque tem um valor significativo para ele. Mas aquilo que a gente recebe, que a gente não comprou, não suou, não sabe de onde veio, vai embora facilmente. Vai embora facilmente. Então, quando Deus tem bem assim também no mundo espiritual, quando Deus tem algo na nossa vida a realizar, Ele primeiro vai trabalhar na nossa personalidade, vai trabalhar no nosso caráter, no nosso psicológico, Ele vai lapidar, Ele vai preparar aquela pessoa para poder receber determinada bênção. Seja lá que for uma bênção financeira. Pode ser uma bênção financeira. Então Deus vai trabalhar no seu caráter. Vai ensinar como você administrar, como você se comportar. Porque tem gente que quando recebe uma coisa é quando ele está lá embaixo, passando dificuldade, uma provação, um dia difícil, está no deserto. Mas quando ele tem dinheiro no bolso, tem uma vida boa, entendeu? Ele esquece e começa a pisar os outros. Já anda num sapato alto do orgulho, da prepotência, da soberba, de nariz empinado. E Deus não quer isso. A prosperidade de Deus, a prosperidade é dom de Deus. Mas a gente tem que saber usar. Tem que ser bênção na nossa mão, nas nossas vidas, não ser maldição. Ser bênção na nossa vida e na vida dos outros. Então Deus, ele primeiro trabalha no caráter, na personalidade. Ele vai lapidar o vaso, ele vai aprimorar o vaso, ele vai capacitar para poder entregar essa bênção. Que seja uma bênção financeira, que seja uma bênção, um ministério, seja qualquer outra coisa. Então aquele que começou a boa obra na sua vida, que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele vai dar continuidade, ele vai concluir a obra. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos e que pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Essa mensagem da parte de Deus, e compartilhe essa mensagem para que chegue mais alguém e que essa mensagem venha edificar vidas. Deixe o seu gostei, porque quando você deixa o seu joinha para cima, você está dando a entender ao YouTube que você gostou do conteúdo e ele repassa a mais pessoas. O intuito é que chegue o entendimento do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todas as pessoas. Que Deus abençoe a minha e a sua vida.